Estamos de volta, Lu, e as duas propostas anunciadas no começo da semana para baratear os combustíveis conseguiram as assinaturas necessárias e foram protocoladas. Uma delas é a PEC dos combustíveis, que trata da compensação aos estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha. E a expectativa agora é que essa proposta seja votada já na semana que vem, junto com o projeto do teto do ICMS. A Larissa Rodrigues vai conversar com a gente agora, está acompanhando esse assunto de perto, tem outras informações. Nos adiante então, Larissa. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Sidney, boa tarde para você e para quem acompanha a gente. A promessa é de que semana que vem vários desses projetos, dessas propostas, vão caminhar aqui no Senado Federal. Mas lembrando que semana que vem tem feriado. Por enquanto, o que se há de concreto? Foi convocada uma sessão extraordinária para a tarde de segunda-feira. Extraordinária porque normalmente não há sessões às segundas aqui no Senado, começa sempre o trabalho às terças-feiras, mas o presidente da casa prometeu que vai ter sessão sim na segunda. A expectativa é que na segunda-feira já se vote o projeto de lei que você comentava que dá um teto para o ICMS de 17%. Isso porque o ICMS, que é o principal imposto estadual ali nos combustíveis, hoje ele oscila de estado para estado e tem estado que chega a cobrar no litro da gasolina, por exemplo, 30% de ICMS. Então a ideia é que seja colocado esse teto, um valor máximo de 17% e que esse texto sim seja aprovado na segunda-feira. Aí para a gente explicar para quem está em casa, ainda há outros dois textos que começaram a tramitar ontem. Você comentava que eles já conseguiram as assinaturas necessárias para tramitar aqui no Senado Federal. Trata de duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição. Esses textos eles são um pouco mais complicados. Primeiro, foram aqueles textos prometidos pelo presidente Bolsonaro numa tentativa de zerar impostos estaduais e também federais em cima do combustível. Em contrapartida, o Palácio do Planalto promete até repassar aos estados essa verba que eles podem perder caso essas propostas sejam aprovadas. Mas uma PEC ela precisa de um quórum maior, de um quórum qualificado para ser aprovada. Por isso, acredita-se que é um pouco complicado conseguir a aprovação desses textos já na próxima semana. Lembrando ainda que uma dessas propostas, conhecida como PEC dos combustíveis, ela prevê, como eu disse, então, um repasse de verba aos governadores, aqueles que quiserem, então, zerar impostos federais e estaduais em cima do combustível. Eu conversei hoje com alguns governadores, alguns secretários de Estado. Primeiro, eles temem que isso acabe não acontecendo. Isso porque há na legislação eleitoral uma previsão de que 3 meses antes das eleições não se possa repassar verba. Isso está na legislação eleitoral. Questionei também o relator desse texto, dessa PEC dos combustíveis, senador Fernando Bezerra, que me disse que não, que como vai alterar a proposta de emenda à Constituição, vai alterar a Constituição, poderia sim ter esse repasse. Ou seja, a gente ainda pode ter um próximo capítulo, já que há uma discussão jurídica se pode ou não pode ter esse repasse perto das eleições. Eu volto com vocês. Obrigada, Larissa. Vamos chamar o Gustavo Uribe para entender como é que está o clima para a aprovação nessa segunda-feira, para a votação nessa segunda-feira e também para a adesão, né, dos governadores, porque a PEC dos combustíveis aí os governadores têm que querer ou não aderir a esse repasse do governo que, como disse a Larissa, ainda está pendurado. Lu, tem a expectativa do Palácio do Planalto e a expectativa do Congresso Nacional. O Palácio do Planalto acha que consegue liquidar a fatura já na próxima segunda-feira ou terça. O Congresso Nacional acha que a discussão pode começar então na segunda-feira, mas deve terminar só na semana que vem. Há uma grande preocupação dos governadores e líderes de oposição que você vote uma proposta só e as compensações que estão na PEC, elas acabem não indo adiante. E aí os governadores teriam um projeto de lei aprovado então, com o teto de 17%, sem ganhar nada em troca. A Larissa Rodrigues trouxe também a preocupação com o ano eleitoral. Se essas compensações podem esbarrar na legislação eleitoral, aí os governadores ficariam com o pires na mão, com um teto de 17%, queda de arrecadação e sem ganhar nada em troca. Então há uma expectativa de que essas conversas avancem nessa semana, mas dificilmente uma votação na semana que vem. Há um outro ponto que PEC, ela não volta para o Palácio do Planalto para ser sancionada ou vetada, ela é promulgada e aí podem entrar vários destaques e emendas. E aí não se sabe como ela vai
terminar todo o processo. Há uma ala dentro do Congresso Nacional que quer apresentar compensações um pouco melhores para o diesel, por exemplo. Por quê? Porque hoje a defasagem do diesel já é maior do que o impacto da própria medida e maior, mais ou menos, em 20 centavos. Ou seja, a medida teria como único efeito prático diminuir a defasagem em relação ao combustível e não diminuí-lo na bomba. Então, há sim alguns destaques que devem ser mandados para essa PEC para que você tenha uma compensação maior aos estados ou medidas um pouco mais enérgicas para você diminuir o diesel. O diesel é chamado imposto social. Ele tem uma interferência maior na inflação do país. É ele que abastece transporte público, é ele que abastece caminhões para o transporte de alimentos. E o cenário do diesel é muito negativo. A Petrobras indicou para o governo federal a possibilidade de falta de diesel no segundo semestre. Segundo semestre, quando você tem o escoamento da safra de verão, ou seja, os caminhões precisam mais desse combustível. Então, que você precisa de medidas mais enérgicas para chegar no bolso do consumidor. A proposta, como está hoje, não atenderia uma diminuição do preço do diesel nos postos de gasolina. Tem outra história também, me pedi para o Leandro Rezende participar, que é preciso ver o lado dos governantes também, né, Leandro? Quem está com a gestão. Você conversou com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios justamente sobre ICMS, né? Porque se você também cria dificuldades para o gestor estadual, por exemplo, de ter recursos para que ele possa cuidar do Estado, isso cria consequências também, né? O que o seu entrevistado te contou? Vamos lá, Sidney. A Confederação Nacional dos Municípios representa ali as prefeituras menores, a Frente Nacional dos Prefeitos, as capitais, os governadores e, evidentemente, os estados, através ali também do Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda. O que todas essas entidades que rapidamente eu citei dizem é de que o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, as comunicações, a energia elétrica, esse projeto, né, se aprovado no Senado, vai trazer uma perda muito grande para os estados e, por consequência, para os municípios. O próprio relator do projeto, ontem na leitura, né, o senador Fernando Bezerra, reconheceu que as perdas vão acontecer, mas a diferença, e ele criticou especificamente a Confederação Nacional dos Municípios, é o tamanho do impacto que os estados vão sofrer. Por isso que eu fui ouvir o outro lado, né? Fui ouvir a Confederação Nacional dos Municípios para ouvir do Paulo Ziukowski, é difícil o sobrenome dele, mas ele é o presidente da CNM e eu perguntei para ele, olha, o Fernando Bezerra está dizendo aqui que o seu cálculo da sua Confederação Nacional dos Municípios, que o senhor preside, está equivocado e que as perdas não vão ser tão grandes assim. E o que ele ponderou é de que ele confia nos dados produzidos pela Confederação Nacional dos Municípios, que a perda é bilionária e a perda calculada por essa entidade bate com a perda calculada pelos próprios estados através do Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda e ele faz uma avaliação de que o Congresso está começando a discutir uma compensação, né? Vai começar na semana que vem com essa PEC a discutir uma compensação para os estados, mas que os municípios estão sendo um pouco negligenciados nesse debate. O que ele está avaliando? A perda para as cidades ela vai ser muito sensível, porque a perda do ICMS para os estados vai trazer uma perda para a educação, vai trazer uma perda também para a saúde. Os municípios não estão bem das pernas, como os estados que muitos aumentaram de arrecadação, cidades menores devem sofrer mais. E aí eu perguntei para o Paulo, olha, então a pressão da Confederação Nacional dos Municípios vai continuar, dos prefeitos em cima dos senadores agora, dos partidos? E ele fez uma avaliação, Sidney do Senas, que essa pressão ela vai continuar, a Confederação vai continuar trabalhando, mas que ela não deve trazer muito efeito não, porque a política se impõe também, né? Se trata de um ano eleitoral e ele próprio, o Paulo, avalia de que os municípios não estão percebendo o impacto que isso vai ter no longo prazo para a vida das cidades, né? Então está todo mundo um pouco mais preocupado em aprovar qualquer coisa para poder reduzir o preço dos combustíveis, por mais que a redução seja reduzida, mas que ninguém está pensando nesse longo prazo. É um alerta que ele faz, ele, enfim, ele não me disse isso, mas senti pelo tom ali da conversa que ele considera uma batalha praticamente perdida e que, enfim, o projeto deve ser aprovado apesar das perdas substantivas para os estados e para os municípios.